Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Iris Kudek e hoje eu tô aqui para contar mais histórias, experiências, causos que aconteceram na minha vida, sempre com aquele fundinho de espiritualidade, de cocriação, de milagre ou de algum acontecimento um pouquinho paranormal, vamos dizer assim. Então hoje eu venho trazer para vocês a história de quando eu estava num restaurante comendo e a garçonete praticamente veio a quase falecer na minha mão. Já aproveita aí, se você não me segue, já se inscreve aí no canal e depois no final deixa aí seu curtir pra gente dar uma alavancada nesse canal também. Então, o que acontece? Isso daí foi bastante tempo atrás, eu acredito que foi em meados de 2000 e talvez 16, 15, por aí, não tenho certeza, tá? Mas, assim, foi no máximo por esse tempo aí, entre 2014 e 2018, só que eu não vou lembrar. Aí tinha um restaurante que eu sempre ia comer, era um restaurante de especialidade árabe, e aí eu ia sempre com umas amigas comer lá, porque a comida era muito boa e tal. E aí, nesse dia, tava eu e uma amiga só, a gente entrou, sentou na mesa lá no fundo, o restaurante era pequeno, né, relativamente pequeno. Aí a gente comeu tal. Aí eu resolvi ir no caixa para pagar, ao invés de, tipo, pedir a conta na mesa, eu fui até o caixa. Nessa de eu levantar e ir até o caixa, a garçonete estava ali meio próxima de mim e tal, pá, ela meio que se jogou ali nas minhas mãos. Assim, literalmente caiu no meu colo. Aí eu vi ela meio cambaleando e tal, peguei e segurei a menina. Nesse momento, ninguém do restaurante inteiro reagiu. Então, eu conto essa história aqui, por quê? Porque eu sempre tô ali no caminho de alguns certos acontecimentos, como se fosse uma prova ali, de sempre me colocarem, né, a espiritualidade me colocando no caminho para ajudar pessoas, ou situações, ou animais, ou também tem o meu lado jornalístico, que onde eu ando, tiver alguma câmera com um repórter, vai vir me entrevistar, né? Eu também já dei muita entrevista na minha vida, em vários lugares do mundo, como se eu fosse um chamariz ali para jornalista. Mas voltando ao relato aí do acontecimento do restaurante, então aí a menina caiu meio que no meu colo. Como eu já trabalhei em navio, tem aí um vídeo meu contando a história do navio, depois eu vou até fazer outros vídeos menorzinhos contando alguns pequenos detalhes, mas tem um vídeo aí, você pode acessar para saber como que era quando eu entrei de gaiato no navio. E então, para você trabalhar no navio, você faz curso de salvatagem, né? Como salvar, se salvar, né? Em caso do navio vir ter alguma pane ou algum acidente no mar, tal. E também porque eu sempre estudei, trabalhei com turismo, eventos, cuidei de pessoas, viagens, essas coisas, então eu já fiz alguns cursos de primeiros socorros, né? Então eu tenho o mínimo ali de uma experiência de conhecimento do que fazer numa situação de emergência. Beleza, tô eu lá, a menina lá naquela situação caída praticamente no meu colo, ninguém reagindo. Eu comecei a fazer os procedimentos que a minha intuição pedia e que eu tinha um conhecimento, lógico. Então, coloquei a menina deitada, com os pés para cima em algum momento, em duas cadeiras. Aí depois foi mudando isso, mas, tipo, só para vocês entenderem, isso aconteceu meio que relativamente rápido, tá?
E isso daí é mais ou menos na zona oeste central ali de São Paulo, que nem ficava tão distante assim do Hospital das Clínicas, tá? Que é o Hospital Público de São Paulo. Isso aqui é só um detalhe que eu tô contando, mas assim, já vai saber por quê. Nesse meio tempo, os outros garçons, todo mundo ficou meio sem saber o que fazer. Aí aquela primeira deixa que todo mundo faz na hora de um acidente ali, de uma emergência, chama o SAMU, liga pro bombeiro. Aí toca ligar pro SAMU, ligar pro bombeiro, não fui eu que fiz isso, foi o pessoal do restaurante. E nada de ninguém chegar. Nenhum resgate chegava. Aí nesse tempo é que eu fiquei com a menina. Aí eu tô ali, a menina com a mão aqui no pescoço, com a blusa, ela tava com uma camisetinha polo, que era o uniforme ali do restaurante, e ela abria assim e falava, meu Deus, não tô conseguindo respirar, ai, não tô conseguindo respirar. Aí eu fiquei só pensando, meu Deus do céu, a menina não está conseguindo respirar. E eu tenho prática, né, tanto de respirações aí, porque pratico yoga há mais de 20 anos, tenho bastante conhecimento de, de corpo, né, como você conseguir retornar à sua natureza, né, respirando numa hora do pânico ou em algum momento ali de seu organismo está desregulando e como você consegue se regular para não perder aí os sentidos, literalmente. Então, eu cheguei no ouvido da menina e falava assim, calma, fica calma, respira, respira. E comecei a mostrar para ela algumas técnicas para ela respirar. E aí ela começou a fazer isso. E aí, nada do SAMU chegar, e nada do SAMU chegar. Assim, eu tava dando aquele mínimo de assistência que eu podia nesse meio tempo que a gente já tinha chamado resgate. E nada acontecia. Todos os clientes do restaurante continuaram sentados, incluindo a minha amiga, que não saiu da mesa, ficou lá de longe só observando. O restaurante não estava muito cheio, o pouco de pessoas que tinham também, algumas já estavam indo embora. E aí, nesse meio tempo das pessoas meio que saindo, mas também ninguém palpitava, ninguém falava nada, ninguém fazia nada, né? Só alguns garçons amigos da menina, lá conhecidos da menina, que ligavam de novo, né? Ah, vamos ligar de novo pro SAMU, vamos ligar de novo pro resgate e tal. Bom, nesse meio tempo, uma mulher estava indo embora do restaurante, ela pegou na mão da menina, olhou, fez af e foi embora. Na hora que ela fez isso, eu peguei a mão da menina, olhei e fiz af e pensei comigo, ferrou, não tô acreditando no que eu tô vendo. E era uma coisa que só eu sabia dentro de mim o que estava acontecendo. Aí eu olhei pra menina e ela lá, não tô conseguindo respirar, não tô conseguindo respirar. Eu peguei, cheguei no ouvido dela e falei, você sabe rezar? Ela falou assim, sei. Eu falei, então começa. E de uma certa maneira, eu comecei como se fosse dar uma exorcizada na menina, sabe? Quando, antes da pessoa falecer, ou vai o padre, ou vai não sei quem, sabe? Eu não sei, eu sei que foi uma intuição, eu estava sendo guiada fazendo isso, é como se algo falasse para mim, ó, faz isso, estivesse me instruindo. E eu virei pra menina e falei assim, começa a rezar. E abracei ela e falava assim, o tempo todo conversando com ela para ela não apagar. E ela começou a rezar e a gente junto ali, cadê o resgate? Cadê o resgate? Nada do resgate. Nesse meio tempo, assim, foi tudo muito rápido. Isso deve ter acontecido, assim, quer dizer, muito rápido relativo, né? Para quem tá literalmente desfalecendo com um problema talvez de falta de ar, ou tendo algum derrame, algum, seja o que for, qualquer 1 minuto é muito tempo, né? E já tinham passado mais de 5, 10 minutos e nada do resgate chegar. Aí, quando eu falei para ela, começa a rezar tal, e eu vi, eu já vou contar para vocês o que foi,
Eu virei para dois amigos dela que estavam ali, colegas dela, estavam próximos, eu olhei para eles e falei assim, vocês têm carro? Eles falaram sim. Eu falei, bota essa menina no carro agora e leva ali no Hospital das Clínicas. E aí foi o que aconteceu. Eles pegaram a menina, colocaram no carro e não sei mais o que aconteceu. Por quê? Porque nesse momento eu peguei e fui embora do restaurante. Passado alguns dias, eu queria saber o que tinha acontecido, né? E eu retornei, não voltei pro restaurante, tá? Eu liguei pro restaurante, conversei com esses colegas lá para saber o que tinha acontecido e vim saber que ela veio a falecer depois de 40 minutos que ela tinha chegado no hospital, né? Então, talvez se o resgate tivesse chegado no momento que a gente ligou, conseguiriam fazer algum procedimento ali mais rápido e dar alguma assistência que de repente salvaria a vida dela. Essa moça, ela tinha 21 anos, eu não vou falar o nome dela aqui, mas assim, ela não era de São Paulo, ela morava em São Paulo sozinha, ela já estava há alguns anos morando em São Paulo e ela vinha reclamando de algumas dores para os colegas e acho que teve algum tipo de pediu licença no trabalho umas semanas antes, que não estava se sentindo muito bem. Então, assim, o que eu quero deixar aqui? Esse alerta. Ela já não estava se sentindo tão bem. Provavelmente ela não tinha plano de saúde, não deve ter ido ao médico, ou se foi, foi muito superficial. E ela teve, se eu não me engano, ela teve uma parada respiratória. O que aconteceu? Naquele momento que eu tava ali na correria, dando essa assistência para ela, naquela hora que aquela mulher saiu, pegou nas mãos dela e falou, af, e foi embora, porque o mais louco é que a mulher pegou na mão, olhou, reconheceu a situação e foi embora sem falar nada. Ou seja, negligenciou total, porque podia ter ficado ali de repente para dar uma assistência também. Esse af foi porque isso a gente aprende muito em curso de primeiros socorros. As mãos têm circulação de sangue. As unhas dela já estavam roxas. E quando você tá com as unhas roxas, é porque a oxigenação já praticamente está falida. Então, assim, é o auge do sinal de que a pessoa está desfalecendo, literalmente, falecendo ali, tá no caminho. Por causa dessa coisa de oxigênio no corpo, no sangue. E quando eu vi aquilo, que a gente acha que a gente, só vi em filme, só vi no curso, só vi na foto, e aí de repente aquilo acontece na tua frente, né? Eu não sei se aqui eu até comentei no vídeo do navio, se eu não comentei, eu até depois faço um vídeo aqui, que é o que aconteceu no navio com os colegas nossos, né? Que um engasgou e acharam que era piada, e aí o outro percebeu que não era tão piada e conseguiram salvar o cara, que é um colega meu até hoje, mas enfim, que também passou por vários procedimentos. Mas a princípio também acharam que é mentira, piada, imagina, engasgou, tá tirando barato, né? E isso que aconteceu com a menina também, assim, tipo, como assim? A pessoa passa, olha, ela identificou que a menina tava nas últimas ali, pelas unhas roxas, e a mulher numa boa, virou as costas e saiu andando, né? Eu, na verdade, não botei a menina... O que acontece? Tem várias situações. É difícil julgar aqui, porque quando tá acontecendo, você só vai saber tua reação na hora que tá acontecendo. Então, assim, o dono do restaurante meio negligenciava, assim, do tipo, ninguém queria botar a mão, sabe? Ai, Deus me livre, essa menina morre na minha mão. Então, assim, é uma situação que você vai botar no teu carro, se a menina morre no seu carro, pode acontecer que você vai ter que, né, dar 1000 depoimentos, o que aconteceu e tal. Ninguém era da família dela. Então, tinha esse receio. O bom da história é que deu tudo certo de levarem ela para o hospital e ela acabou vindo a óbito lá no hospital. Então, assim, imagina a situação se acontecesse com alguma coisa com ela dentro do carro com esses dois colegas de trabalho, né? A dor de cabeça que eles iam ter e também é uma situação que ninguém quer isso para uma pessoa que você tem alguma proximidade, né?
também dói no coração, né? Enfim, é o que aconteceu. No final, é o que eu fiquei sabendo. E eu fiquei meio com certo tipo de, vamos chamar de trauma. Mas assim, eu nunca mais na minha vida tinha pisado naquele restaurante. Eu falei, cara, não consigo, não rola, não existia. Pra mim, ir lá comer não existia, nunca mais. Eu, assim, a comida maravilhosa, mas eu tive que deixar de ir lá por essa situação que eu não me sentia bem pisando naquele lugar nunca mais. Aí vem a história, que eu falo, a história paranormal né, do desfecho, porque até então eu achava que essa era a história e acabou por aí. Quando a gente estava em 2020, por aí, que já estava na época da pandemia e tal, então aquela coisa, tudo fechado, não tinha lugar para ir, né? A maioria dos lugares, acho que praticamente todos os lugares fechados. E um dia eu tava com uma outra amiga, que não era essa que tava comigo quando aconteceu, né? Mas lógico, todo mundo sabia dessa minha história, porque eu contei para todo mundo. E aí eu tava com essa outra amiga e a gente passou pela rua de onde tem esse restaurante. E aí, na época da pandemia, muitos lugares, eles não abriam para o público, mas eles abriam a porta e colocavam ali um balcãozinho na porta, onde você podia fazer pedido e retirada. Você não podia entrar, comer lá no lugar, mas você podia ligar, fazer seu pedido antes, chegar lá, retirava e ir embora. Como um delivery. Então, a gente sempre que passava lá, lembrava dessa história, comentava dessa história, tal. E aí, esse dia, essa minha amiga olhou pra mim e falou assim: "E aí, vamos parar aí pra comer?" Porque nunca mais eu tinha pisado lá dentro, né? Aí eu olhei e falei assim: "Ah, vai, vamos aí, porque não tem opção." Né? Não tinha outro lugar aberto naquele momento, naquela situação de pandemia, né? E assim, fazer o quê? Vai aí mesmo. E aí eu resolvi que, beleza, vamos comer aí. Só que lembra que não podia entrar, só podia fazer o pedido ali na porta e já ir embora. Aí essa minha amiga fez lá o pedido lá pra família dela inteira, sei lá quantas mil esfirras, não sei o quê, nananana. E aí o cara perguntou assim: "Ah, vocês querem um doce?" Aí eu falei: "Que doce tem?" Aí tem aquele monte de opção de doces. Aí ela tava no carro, eu falei assim: "Ah, deixa que eu entro." Porque essa minha amiga, ela sempre teve problema de pulmão, asma, sabe? Essas coisas. Então, assim, já tava naquela coisa de, né, pandemia, ninguém pode ficar gripado, todo mundo com máscara. Então, eu falei, bom, pra ela não arriscar, deixa que eu entro, eu olho, vejo os doces que tem, e aí a gente escolhe o que quer. Tá. Aí eu entrei, olhei, mas assim, não demorou 5 minutos. Eu entrei, vi que a gente queria tal. Falei, saí, fizemos o pedido, pagou, fomos embora. Beleza, beleza, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Até que no dia seguinte, essa minha amiga vira pra mim e fala assim: "Meu, você não sabe o que aconteceu comigo nessa madrugada." E aí ela começou a relatar que ela foi dormir e que ela passou mal e que aconteceu certas coisas tal. E começou a contar o que ela tinha sentido na madrugada. Eu olhei pra ela e falei assim, que a gente é muito próxima, é tipo irmã. Total, somos irmã espiritual, né? Não é sangue, mas é muito mais irmã do que se fosse sangue. E aí aquela coisa que quando você tá em sincronia na frequência das pessoas, rola essas trocas energéticas, né? Só pra vocês saberem, é quase que uma telepatia. Então ela contou, começou a relatar como que foi a noite dela, que ela passou mal e começou a me falar os sintomas que ela teve. Eu só parei, respirei fundo, assim, olhei pra ela e falei assim: "Meu, my gosh, my gosh, oh my gosh." Eu falei, cara, você teve todos os sintomas que a menina teve. Sabe o que aconteceu? Provavelmente aquele dia, quando a gente veio pegar comida, a minha energia. Porque assim, vamos voltar lá. Vai, continuando aqui, mas depois eu dou um resgate aí
para juntar e ligar os pontos, né? Então, o que que acontece? Ela teve sintomas de igual a menina teve, acordou passando mal, sem, com falta de ar, papapá, até que ela também ela tem essa consciência de corpo, consciência espiritual e tem, né, autoconhecimento. E aí ela conseguiu se resgatar ali na noite dela, minha amiga, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, quando eu entrei, é assim, quando eu entrei ali para ver o doce, é como se a energia dessa moça, né, da garçonete, tivesse vindo junto comigo pro carro. E talvez essa minha amiga, que estava com uma frequência talvez um pouco mais baixa, captou isso e acabou sendo o meio de carregar essa energia para ser transmutada. O que isso quer dizer? Provavelmente a energia dessa garçonete ficou dentro desse restaurante. Vamos dizer assim, vamos falar, não é bem isso, mas é mais ou menos isso. Como se a energia dela tivesse ficado presa dentro desse restaurante. Como que em busca de quem era aquela pessoa que estava comigo, me amparando nos momentos que eu estava mais precisando. Só que eu nunca mais voltei no restaurante. Nunca mais. E de repente eu entrei lá, anos depois. Eu acho que fazia pelo menos uns 2 anos. 1 ano, 2 anos se marcar. E aí, então imagina se fosse colocar isso num filme, né? Como se eu entrei, aí veio uma energia ali, puf, veio, mas passou para essa minha amiga, porque foi a maneira que essa energia encontrou de transmutar e também sair daquele lugar da onde ela passou os últimos minutos praticamente da vida dela, com alguém amparando. E isso eu tô contando aqui, relatando isso, né? Para quem é aí das igrejas evangélicas chama de testemunho, esse é meu testemunho. Então, por quê? Porque, gente, energia não tem fronteira, não tem barreira. A energia, ela tá presente em vários lugares que a gente nem imagina. Então, assim, olha, todo esse desfecho é como se nessa situação daquele momento que eu entrei lá depois de anos, eu conseguisse ter libertado aquela energia da menina que estava lá aguardando, de repente, para agradecer ou simplesmente para ir embora, ou foi uma maneira de transmutação mesmo, sabe? Espiritual, porque nós estamos encarnados, estamos em matéria, e quando a gente desencarna, sai dessa vida e volta para a luz ali, vamos dizer, alguns não vão para a luz, né? Vão mais para o lado trevoso. A gente tem essa conexão, né? Essa, como é que fala? Essa conversa, né? Espiritual, ela continua. A gente que não tem a capacidade de enxergar acaba não dando muito crédito para isso, né? Mas se você apura os outros sentidos, porque a gente não tem só 5, nós não temos apenas 5 sentidos, né? Vai muito mais além do que esses 5 sentidos. E essa coisa, como primeiro de tudo você tem que se conhecer. Quando você tem esse autoconhecimento, você já sabe, isso é meu, isso não é, essa energia, isso que eu tô sentindo, né? Porque é um campo muito sutil, então você tem que estar bem conectado com você mesmo e também com uma energia mais sutil, mais leve, mais elevada, para conseguir entender e ler esses sinais. Porque senão você vai achar, passou um vento aqui e foi um vento. E de repente esse vento queria te dizer muito mais coisa do que apenas um vento, né? E outra lição aí para quem está escutando essa história, às vezes a gente acha, esses cursinhos, cursinho de primeiros socorros, né?
Porque é puta chato ficar vendo essa palestrinha, esse workshop que os caras estão dando aqui no meu trabalho hoje de segurança no trabalho. Então, assim, às vezes a gente não dá valor para esses pequenos workshops chatos, que, né? Quando a gente é mais jovem, pessoal que é adolescente, até pessoal velho rabugento, né? Acha que tudo é chato, não vou usar isso nunca. Sabe aquela história do não vou usar? A gente nunca sabe quando vai precisar usar algo do nosso conhecimento. Então, assim, fique atento a isso, porque sim, você pode salvar uma vida, sabe? O mínimo do conhecimento às vezes te dá ali uma possibilidade de salvar mais uma vida. De repente, ali, se o resgate tivesse chegado antes, né? Essa menina estava aqui entre nós, aqui no planeta ainda. Mas era a hora dela também. Aconteceu como tinha que acontecer. Mas eu nunca imaginei que eu faria parte de um processo desse. E meio que ali no caminho do exorcizar a pessoa, sabe? Que é o meu lado espiritual que falou para ela, começa a rezar, porque é aquela coisa do encontro para a luz, eu quis, é como se eu tivesse, além de amparar ela, mas confortar a alma dela, para que ela não caísse, assim, numa energia, por exemplo, de pânico, de desespero, né? Eu tentei confortar aquele amparo que eu estava dando ali para que ela se sentisse acolhida mesmo, né? E é como ali eu, tipo, entonasse também para chamar mais seres de luz ali, os guias, pudessem estar ali ao lado dela nessa situação. E é isso, gente. Eu nunca imaginei que eu passaria por isso na minha vida. Tem outras e outras histórias aí que também já aconteceram comigo. Tem pessoas que eu conheço que já passaram por situações até mais graves ali, de ter que amparar alguém. E outra coisa também que é difícil, não dá para julgar, é a reação das pessoas quando acontecem alguns certos tipos de acidentes naquele momento na nossa frente. Por mais que você se ache uma pessoa forte, corajosa, tal, para tudo, de repente aquilo te paralisa. Ou de repente você que é uma pessoa que você nunca imaginou que ia ter uma iniciativa, você vai lá e resolve, né? Porque isso é muito, muito assim, meio que espiritual. É algo que vem dentro de você. Não é uma coisa que você pensa, você simplesmente vai lá e faz. Você sente que tem algo mais te guiando, algo mais te dando um suporte ali para você poder agir daquela maneira, naquela situação. Então, é isso que eu queria trazer hoje. Uma situação meio que paranormal, milagrosa, não milagrosa, né? Porque no final a vida da moça acabou desencarnando ali, mas vamos dizer que foi da melhor maneira possível, no amparo que foi escolhido para ela, porque aconteceu exatamente como tinha que ser. A gente não sabe das coisas, a gente acha que sabe, né? Mas só que quando a coisa está acontecendo ali, você vê que existe sim um algo maior, uma força maior ali que move e que quando você vai ver a situação está acontecendo, você nem sabe como que acontece e assim vai sendo o desfecho da situação. E nunca imaginei que voltando lá ano depois, né, ia acontecer essa transmutação, que é onde eu consegui ter essa leitura de que uma parte, né, que a gente chama de um fractal dela que ficou preso ali, preso, que estava ali, um fractal dela me esperando. Para quem não sabe o que é fractal, é como se fosse, imagina a televisão cheia de pixel, imagina um quadradinho daquele do pixel da pessoa, ficou ali, aguardando e acoplou na minha amiga para poder se transmutar através da situação que a gente passou juntas.
E quem sabe quando eu for pro próximo nível aí no desencarne, eu vou ter um entendimento melhor de também quem, porque nós não sabemos, mas às vezes essas almas, as nossas almas já se conhecem de outras histórias, né, outras vidas, outras vivências, e às vezes é porque simplesmente você foi o escolhido ali para estar naquela hora, naquele momento, daquele jeito, para estar dando esse amparo ou para ser amparado. Então, é isso. Não deixe de fazer seus cursinhos aí de primeiros socorros. Saiba o mínimo do mínimo, né? Para você também poder saber o que fazer até com você mesmo em caso de algum acidente, alguma coisa ali que precise de uma ajuda. E entenda que a energia está em tudo. Só você se permitir estar nessa frequência mais elevada e com essa sutileza, né? Poder sentir o que os sinais energéticos de situações e tudo que nos acontecem querem dizer pra gente. Então, é isso. Se você está curtindo meus vídeos, deixa aí seu like, compartilha com mais pessoas que curtem escutar histórias edificantes, que algo aí toque dentro de você e que seja útil para sua própria vida nessa historinha, tanto enquanto as outras histórias reais da minha vida e que a gente vai experienciando. Afinal, isso é viver, né? Só vive quem tá acontecendo as coisas. Ficar parado, achando que tá no sofá seguro, eu tô bem protegido, mas porque eu não faço nada, aí é fácil. Mas vivenciar o dia a dia e as situações que a vida nos apresenta, isso é viver. Então aproveita a tua vida e não deixa de fazer seus cursinhos de primeiros socorros, seguranças no trabalho e como se safar de acidentes, tá bom? Até o próximo vídeo, a gente se vê.